se falar na não observância desse prazo, né, para que a pessoa pudesse impugnar a dúvida. Certificado o cumprimento do disposto no inciso acima, as razões da dúvida serão remetidas ao juízo competente, acompanhadas do título ou documento mediante carga. Aí vai ter o processo normal, a gente vai dar uma puladinha no restante aqui, que aí já é procedimento interno. O que acontece se lá no 131 saiu a sentença? O que o 131 do Código de Normas fala? Da sentença poderão interpor apelação com efeitos devolutivos e suspensivos o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado, tá? É importante ver essa questão do recurso, porque é uma ótima questão a ser feita em prova, é uma pegadinha boa, porque quais são os efeitos, qual é o remédio que a pessoa pode interpor, né, no caso após sair a sentença da citação de dúvida. Ele pode fazer o quê? Pode interpor apelação. E quais os efeitos dessa apelação? Previsto no artigo 131 do Código de Normas, devolutivo e suspensivo. Quem pode interpor essa apelação? O interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Eu já estou estudando tanto para concurso que eu já estou começando a achar que eu sou examinadora e já estou querendo formular até questões. Vocês já perceberam isso aí, né? Então, o que acontece? Essa questão da citação de dúvidas, ela é muito importante. E, na prática, a gente vê que, antes dessa edição do Código de Normas, existia muita dúvida também por parte dos juízes. Por quê? Porque a Lei 6.015 prevê o seguinte, que cabe ao juiz da vara de registro público a interposição da citação de dúvidas e, não havendo vara de registro público, vai ser distribuído entre um dos juízes da vara civil. E a gente sabe que, na prática, são poucos os magistrados que têm conhecimento do direito notarial e registral. Eu, por exemplo, tive uma juíza que eu tive que, lá na minha comarca não tem, né, não tem vara de registro público, eu tive que interpor uma citação de dúvida e a juíza deu o seguinte despacho. Arquive-se o processo, pois não existe o Instituto da Dúvida. Peça à registradora para estudar. Não estou aqui para perder tempo. Ponto. Ela nem sabia que existia o Instituto da Citação de Dúvida. Eu fiquei com muita vontade de dar uma resposta, mas aí ela era diretora do foro, eu achei melhor deixar para lá. Mas nós temos que saber, porque nós, mais do que eles, a gente tem que saber o nosso serviço e muitas vezes até para ensinar, né? E é uma coisa que realmente antes do Código de Normas ficava muito no ar, porque não existia uma regulamentação, né, dos procedimentos a serem adotados, tanto pelo tabelião ou registrador quanto pelo juiz. Agora ficou mais fácil. E isso já cai em prova também, tá bom? Um outro ponto aqui, para encerrar processo de dúvidas, é a questão das custas processuais. Até então, era entendido que, como se trata de um processo administrativo, não caberia cobrança de custas processuais. Hoje, eu já aviso aos meus clientes. O artigo 135 do Código de Normas de Minas Gerais prevê que, no procedimento de dúvidas, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Eu tive um caso de um cliente que ele achou que o valor estava sendo cobrado de acordo com a tabela muito alto, e ele queria gratuidade, não era o caso, e então ele resolveu que queria entrar com um processo de dúvidas. Para requerer, ele não tinha dúvidas quanto ao ato a ser praticado. Ele queria, na verdade, que o juiz desse a gratuidade. E eu expliquei o processo de dúvida, ele pediu para poder fazer o processo, para dar entrada, depois falaram com ele que era melhor contratar um advogado. O valor, ele pagou R$3.000 para o advogado, pagou mais, o advogado deu entrada na dúvida inversa, ele perdeu, o juiz condenou em custas, em R$5.500. O valor do registro era R$2.900. Ele ainda teve que voltar e pagar do mesmo jeito, né? Então, as custas, ela é devida sim, tá? Desde que o interessado, ele não
não venha a obter êxito na situação de dúvida. E isso até é uma forma que foi encontrada de diminuir o volume de pedido de dúvidas que estava tendo. Porque as pessoas às vezes não tinham dúvida quanto ao ato a ser praticado ou da legalidade da prática realizada pelo notário registrador. Ele queria só tentar ver se o juiz dava uma gratuidade aqui ou dispensava o registro ou a averbação para ele não ter que pagar. Ou seja, era o jeitinho brasileiro que eles estavam utilizando e agora, como paga custas, ficou definido que, como é um processo, tem que incorre, cabe custas aí, então agora realmente reduziu muito. Das 10, 15 por ano que eu fazia, eu não fiz nunca mais nenhuma, graças a Deus. Bom, vamos agora entrar especificamente no livro 4, que é do Títulos e Documentos. Esses dois eu falei porque já caiu em prova de RTD, e diz respeito também ao RTD, eu achei interessante vocês observarem bem, até porque teve mudança, e na última prova teve um tópico sobre um desses temas que eu falei, que depois que eu falar toda a parte do código, a gente vai ver algumas questões aqui, vocês vão ver como que o examinador do concurso de 2018 pensou que de repente vai continuar seguindo a mesma linha, que eu espero que siga, porque realmente a linha está começando a melhorar o nível. Bom, lá no 358, vem falando da questão da competência registral. Lá no parágrafo 1º tem uma regrinha do 358 que é importante que vocês observem. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, para que vocês acompanhem comigo. A requerimento dos interessados, o ofício de títulos e documentos registrarão todos os documentos de curso legal no país, observada a sua competência registral. Parágrafo 1º. O interessado será informado, quando do requerimento, que o registro para fins de conservação não produzirá efeitos atribuídos a outros ofícios de registro, apondo-se no ato a seguinte observação. Registro para conservação, Lei 6.015/1973, artigo 127, inciso 7. Isso aqui foi uma inovação da Corregedoria. Por quê? Porque a Lei 6.015, lá no 127, inciso 7, ele fala que poderão ser registrados para conservações quaisquer documentos. Ele não coloca exceção. Mas a Corregedoria de Minas Gerais entendeu que deveria criar uma exceção que a lei não cria, né? Então, deveria haver uma forma de orientar as pessoas expressamente para que a Corregedoria, tenha certeza de que nós estamos cumprindo a nossa função. Que sempre foi, que ninguém nunca deixou de cumprir, que é de orientar a pessoa quanto ao efeito da conservação. O registro puramente para conservação, do artigo 127.7, ele é somente o de que fazer o registro no livro B para que a pessoa tenha o documento conservado e possa emitir futuramente uma certidão com valor de original. Ele não traz o efeito erga omnes, ele não traz a autenticidade da data, ele não é um registro que vá ter os efeitos esperados num registro comum. Mas quis os juízes da Corregedoria que a gente colocasse essa frase aí, registro para conservação, Lei 6.015, artigo 127.7. E, além disso, ele colocou lá no Código de Normas, lá no parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele colocou o seguinte: os documentos cujo registro obrigatório seja a atribuição de outro ofício ou órgão só poderão ser registrados para fins de conservação após seu registro no respectivo ofício ou órgão. A Lei 6.015 não restringe, como eu já falei com vocês. Mas o que eles quiseram fazer com isso? Minas Gerais tem um problema sério de regularização fundiária. E as pessoas, às vezes, levam para registro no título de documento algum documento que comprove que ele comprou aquele imóvel, ou que ele tem a posse, até tentar resolver. Ou, dependendo do caso da cidade, nunca resolver, passar para frente daquilo ali. Mas tem um mínimo de segurança. E o local competente para isso aí é o título dos documentos, porque não são instrumentos hábeis para transferência da propriedade. É um recibo, é uma promessa de compra e venda, é uma posse, e tudo geralmente é feito por instrumento particular. Então teve lá na Corregedoria um certo lobby para que colocasse essa restrição. Só que ele não pode ser registrado no cartório de registro de imóveis, aí ele pode registrar no título e documentos. Óbvio que se já está registrado lá, ele não vai precisar registrar aqui. Um caso que um juiz
falou lá durante a edição do Código de Normas, enquanto estava tendo a votação, é que, por exemplo, existia caso de registro de procuração e de certidão no título dos documentos. E realmente acontece. Por quê? Lá na minha comarca eu tenho uma empresa que presta serviço para a Petrobras. O que acontecia lá? Ele ia pedir uma certidão de uma determinada pessoa para poder para colocar em todos os processos da empresa, que são vários, o cartório pedia lá de 15 a 30 dias para emitir